criação em Jesus. Se você não pôde estar aqui na semana passada, eu sugiro fortemente que você acesse nosso podcast, canal do YouTube da Nova em Campo Grande, para que você possa acessar a parte 1 da série. Nós lançamos aqui uma pedra fundamental sobre esse assunto, para que você possa entender, para que você possa ter a revelação do que é ser uma nova criatura em Jesus. Mesmo você que esteve aqui, se ficou alguma dúvida, ouça mais uma vez. Se você quer aprender mais, ouça de novo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Amém, pessoal? Então, quanto mais eu e você, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós retemos, mais nós aprendemos, mais nós damos condições para que a gente possa, meditando naquela palavra, transferir a palavra de um nível mental para um nível espiritual, onde recebemos a revelação da palavra através do Espírito Santo. Eu costumo dizer que existem duas coisas importantíssimas que todo cristão nascido de novo precisa saber. Pastor, o que eu preciso saber toda pessoa que recebe Jesus, que um dia em um culto qualquer estendeu a sua mão e recebeu o Senhor Jesus? Todo cristão precisa saber de duas coisas fundamentais. Primeira, quem Deus realmente é. Tem muita gente que acha que conhece Deus, mas que não conhece Deus, porque em muitos lugares, muitas pessoas estão pregando um Deus estranho, um Deus raivoso, um Deus que não é o Deus da Bíblia, em especial a partir do relacionamento da nova aliança. E muitas pessoas não conhecem Deus de fato como Ele é, e estão com paradigmas e vivendo, entendendo coisas acerca de Deus e concluindo coisas acerca de Deus que não tem nada a ver com quem Deus realmente é. Então todo cristão deveria conhecer quem Deus é de fato. E a segunda coisa importantíssima é que você precisa conhecer quem você é em Cristo. Diga assim comigo: eu sou uma nova criatura em Jesus. Na semana passada nós começamos, eu disse que eu lancei aqui uma base, uma pedra fundamental sobre esse assunto, para que a igreja entenda que quando Deus cria o homem, quando Deus criou a humanidade, Ele criou a humanidade perfeita. Ele não criou o homem em pecado, não criou o homem para pecar, desobedecer. Deus não criou o homem para morrer. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem desfrutava de total intimidade com Deus e gozava de total comunhão com Deus, com a presença de Deus, um espírito com Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem com bios, que é a vida biológica, natural, e também deu para esse homem zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. O homem fora criado perfeito, santo, justo, cheio da graça, cheio da vida de Deus, cheio de zoe. Diga zoe. A natureza, a vida do próprio Deus. A primeira criação fora corrompida, porque o pecado entrou, o homem, a humanidade, representada por aquele homem, diz a Bíblia, decidiu dar ouvido ao engano do diabo, e o diabo atacou o homem na sua identidade, e essa é uma estratégia que ele faz até hoje, tenta minar e tirar você da posição de quem você é em Cristo. Por isso, a importância de saber quem você é em Cristo. O homem deu ouvidos ao engano do diabo, caiu, e a Bíblia fala que com essa queda veio a morte, veio o pecado, e a Bíblia diz que o pecado, a morte, a condenação, a destituição, a separação passou para todos os homens. Por isso todos pecaram e ficaram carentes, destituídos da glória de Deus. Mas o texto também diz que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor que nos amou, traçou um plano em Jesus Cristo, a cura, a solução, a salvação para esse homem. Esse plano foi estabelecido em Jesus na cruz, e a Bíblia diz que apesar daquela primeira criação que fora perfeita, e por causa da decisão do homem e do pecado, essa criação foi corrompida, a Bíblia diz que em Cristo nós recebemos uma nova vida. A Bíblia diz que o homem morreu naquele dia que ele pecou, que ele transgrediu. No seu espírito ele morreu. Ele não morreu fisicamente, ele morreu em seu espírito, e a alma passou a tomar conta. A Bíblia fala que em Jesus Cristo, quando nós nos tornamos novas criaturas,
Nós nos tornamos em Cristo a justiça de Deus e em Cristo nós podemos viver a solução, a cura. Em Cristo, todo aquele que está em Cristo, que é uma nova criatura em Jesus, a Bíblia fala que nós recebemos mais uma vez Zoe, a vida do próprio Deus. E hoje, em Jesus, nós que somos filhos de Deus e filhos amados, nós podemos desfrutar da mesma comunhão que a primeira criação tinha lá no Éden. Desfrutar de toda a comunhão e intimidade com o nosso Pai. Aquele homem perdeu justiça, em Cristo nós recebemos justiça. Aquele homem perdeu Zoe, em Cristo nós recebemos Zoe. Aquele homem se tornou pecado, mas a Bíblia diz que em Cristo nós nos tornamos a justiça de Deus. Amém? Você está comigo? Hoje eu quero continuar esse assunto para que você possa sair daqui crendo na palavra de Deus, para que você possa sair daqui cheio da graça, da revelação e do entendimento de que eu e você, nós somos em Cristo uma nova criatura. Amém? Deus não fez um remendo em nós, Deus não ajustou as coisas, Ele arrancou a natureza do pecado de nós e colocou em nós uma nova natureza, Zoe, a natureza do próprio Deus. Amém, pessoal? Diga assim: eu sou uma nova criatura em Jesus. Leia comigo aí, vai aparecer na tela, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a gente sempre sugere que você traga a sua Bíblia, que você traga uma caneta, traga um papel, um caderno, sublinhe na sua Bíblia, marque com um marcador para que você possa entender, aprender, receber entendimento, revelação e reter ainda mais daquilo que você está ouvindo aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga: tudo se fez novo. Além de conhecer quem Deus realmente é muito importante que você, a igreja de Jesus, você que um dia levantou a sua mão para Jesus, você precisa conhecer quem você é hoje em Jesus. Da mesma forma que o diabo enganou o homem lá no Éden, atacando, minando a sua identidade, dizendo que se ele errasse e comesse daquele fruto que Deus havia proibido, se ele fizesse isso, ele seria como Deus, enganando o homem, porque na verdade o homem já era como Deus, Deus já tinha o feito a sua imagem e a sua semelhança, mas o diabo ataca o homem na sua identidade, até hoje ele tenta fazer isso. O cristão que sabe quem é em Jesus não se torna uma presa fácil para o diabo não consegue enganar ele, o diabo não consegue colocar na cabeça dele que Deus não o ama, que ele é um pobre, miserável, pecador, que Deus está com raiva dele, que Deus está irado com ele. A pessoa que sabe quem é em Jesus Cristo não se torna uma presa fácil para esse tipo de pensamento, de ataques na mente. Amém, pessoal? Escute aqui, Deus não fez um remendo em nós, Ele arrancou a velha natureza de nós e nos deu uma nova natureza, um novo espírito, unido novamente a Deus. Nós todos que estamos em Jesus, nós somos parte de uma nova criação, e é isso que interessa agora. Sim, pastor, é isso que interessa agora? Sim, é isso que interessa agora. Gálatas 6,15 diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Diga: eu sou uma nova criatura em Jesus. Isso é importante, não tem nada a ver mais a religiosidade, o legalismo ou qualquer outro paradigma que você tenha aprendido. O que é importante você saber, a partir do momento que você recebe Jesus, que você um dia se arrependeu genuinamente dos seus pecados e entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você foi batizado, imerso no corpo de Jesus e você se tornou uma nova criatura. Você consegue perceber que esse texto de Gálatas diz que o que interessa agora é saber disso? O que interessa agora é compreender isso? O que importa agora é o fato, é a realidade de que você e eu em Cristo nós somos novas criaturas. Escute aqui, isso não é, pessoal, uma expectativa, isso é uma realidade. Diga: realidade. Isso não é algo que ainda vai acontecer, isso é uma realidade para todo cristão genuíno que entregou a sua vida para Jesus de fato. Amém, pessoal? Diga: isso é uma realidade. Hoje é percebida a importância do autoconhecimento. Quem já percebeu isso? Para nos conhecermos melhor,
para conhecermos melhor as pessoas, para sabermos como nos relacionar melhor com as pessoas. As empresas hoje pagam cursos, fazem dinâmica para estudar os temperamentos, o fleumático, o melancólico, para estudar o sanguíneo, para estudar o colérico. As empresas hoje fazem dinâmicas de autoconhecimento para que as pessoas, uma vez se conhecendo, possam saber como se relacionar melhor com as suas questões, suas emoções e até em lidar com as outras pessoas. Não é isso, pessoal? Você está ligado nisso? Você está antenado nisso? Porque é muito importante a pessoa se conhecer, ter um autoconhecimento para saber lidar consigo mesmo, com as emoções, para progredir, para melhorar, para trabalhar questões que precisam ser desenvolvidas e para melhor se relacionar com as pessoas. O mundo está antenado em relação a isso. Estudos sobre temperamento, linguagens, de como a pessoa se relaciona, linguagens do amor, analistas, psicólogos, todo o pessoal da área que trabalha com a mente, trabalha com as emoções, enfim, se empenham em relação a isso para ajudar o homem, a mulher a se entender e a se relacionar melhor em comunidade. Não é isso, pessoal? Eu quero dizer para você é que você precisa saber agora quem você realmente é em Jesus. Você precisa ter conhecimento de quem você realmente é em Jesus, porque essa é a verdade da sua vida. O psicólogo, o analista, todos esses são uma bênção. Eu sempre digo para vocês aqui, pessoal, os médicos estão do lado de Deus na cura, não é isso, pessoal? Amém? Mas quando eu digo para você que a Bíblia diz que só a palavra de Deus consegue discernir entre juntas e medulas, entre alma e espírito, o psicólogo, o analista, ele vai chegar na sua alma, nas suas emoções, na sua mente, mas no seu espírito, só a palavra de Deus. Só Deus, só o seu Deus, o seu Criador. Amém, pessoal? Amém? E se você é uma nova criatura, você precisa entender as implicações de ser uma nova criatura. O que mudou quando o homem caiu? Qual foi o legado de Adão? Morte, condenação, miséria, doenças, morte espiritual, morte física. A primeira criação que fora criada perfeita, caiu, fora corrompida, mas a Bíblia diz que há solução em Jesus. E qual o legado então de Jesus? Se o legado de Adão, da velha criatura, era morte, separação, destituição, se o legado de Adão era essa vida miserável, separado de Deus, qual é o legado de Jesus? Quais são as implicações para a nova criatura entender e saber? Você precisa saber quem você é em Jesus, meu amigo, minha amiga. Quando Deus disse para aquele homem, se você comer desse fruto e desobedecer, certamente você vai morrer. E muita gente fala assim, mas pastor, Deus errou, porque ele não morreu. Sim, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Naquele dia, o homem caiu, ele perde justiça, ele perde Zoe, ele perde a natureza, a vida do próprio Deus, nem seu espírito, ele morreu. E é assim que a Bíblia diz que está a condição de toda a humanidade sem Jesus Cristo. O legado de Adão é outorgado, não tem escolha, é obrigatório. Enquanto o legado de Jesus é uma opção. Se você quiser viver e estar sob o legado de Jesus, você pode erguer a sua mão e dizer, eu quero receber Jesus, eu estou em Jesus. O legado de Jesus, diz a Bíblia, está disponível para nós pela graça. E nós recebemos pela fé. Todos nós precisamos conhecer a fundo essa nova natureza e as realidades de ser uma nova criação em Jesus. E a primeira realidade que nós trabalhamos aqui, uma das realidades que nós trabalhamos aqui desde o domingo passado, e eu quero continuar reforçando isso aqui nesse domingo ainda, é que você não é mais um pobre, miserável pecador. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você em Jesus se tornou justo. Diga, justo. Mas pastor, como que isso aconteceu? Vamos ver. Na palavra de Deus nós vimos muitas evidências no domingo passado e eu quero continuar mostrando para você como isso aconteceu na palavra de Deus, para que você possa ter a revelação e entendimento disso. Porque se você ainda hoje acha que você é um pecador e vive pelo legado de Adão, meu amigo, você está enganado. Você é salvo, você é uma nova criatura e não sabe nada disso. Eu espero que você, a partir de hoje, receba esse entendimento e essa revelação. Em Cristo, você é uma nova criatura. Você pode gozar hoje da justiça de Deus em Jesus Cristo. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos
a justiça de Deus. Grife esse versículo na sua Bíblia, sublinhe esse versículo, marque ele, para que você possa entender. De quem a Bíblia está falando aqui nesse trecho, pessoal? Quem é aquele que não conheceu o pecado? Quem é esse que a Bíblia está se referindo? A Bíblia diz que em Jesus não se achou engano algum. A Bíblia diz que ele não pecou em momento algum. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado naquela cruz para que ele nos substituísse. Isso fala de uma obra substitutiva. Ele foi àquela cruz nos representando. Todos nós éramos pecadores. A humanidade toda estava mergulhada no pecado, na separação, mergulhada em uma vida velha, em uma vida caída, separada, mas ele foi àquela cruz, tomou a nossa condição, ele se identificou com a nossa condição naquela cruz. Qual era a nossa condição? Nós éramos pecadores, ele se identificou, Deus fez isso, Deus fez do Filho dele, Jesus, pecador, e o texto continua dizendo, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas, porque Deus fez dele pecador, em Cristo Deus fez de você justiça. Porque Jesus se identificou com você na sua condição, Jesus se identificou comigo e com você na condição de caído, separado e pecador. Nós hoje, na nova aliança, nós temos que nos identificar com Ele, na condição de justos. Não porque eu mereço, não porque faz parte do meu trabalho, do meu merecimento, da obra que eu possa fazer, mas pela obra de Jesus, pela obediência de Jesus, pelo trabalho consumado e estabelecido em Jesus por nós. Escute aqui, Jesus não se tornou pecado porque cometeu pecado algum, mas porque Deus o fez pecado. Isso fala de uma obra substitutiva. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, o pecador, ele não é pecador porque comete atos de pecado, ele o é por natureza. A Bíblia diz que em Adão todos se tornaram pecadores, por natureza. Da mesma forma, eu quero que você entenda aqui hoje, que o justo não é justo porque pratica obras de justiça necessariamente, mas porque recebeu uma justiça que foi atribuída em Jesus. Nos foi atribuída em Jesus, e por causa dessa justiça, a partir dessa nova condição, nós andamos em obras de justiça. A Bíblia fala que nós não somos salvos por obra alguma pode nos salvar. Mas a Bíblia fala que nós somos salvos para as boas obras. Uma vez salvos, nós estamos na caminhada, conhecendo a Jesus, renovando a nossa mente na palavra e através da ação do Espírito Santo, nos tornando pessoas cada vez mais parecidas com Jesus, pessoal. Amém? Amém? Você está comigo? O pecador não é pecador por cometer pecado, mas ele o é por natureza. O fato é que a Bíblia diz que a desobediência de Adão colocou a humanidade toda nessa condição de pecador, destituído, separado de Deus. E tem uma coisa que você precisa entender, mas pastor, nós hoje não somos mais pecadores, ok? Nós somos justos, sim, a palavra diz isso. Nós somos justos em Jesus. Mas eu continuo pecando, eu continuo errando. Como que isso funciona, pastor? Inclusive a Bíblia diz que se nós dissermos que não cometemos pecado, nós já nos tornamos mentirosos e aí já pecamos. Como que funciona isso, pastor? Eu vou te explicar. Você precisa conhecer duas palavras no original. A primeira é hamartia. Diga, hamartia. Hamartia, pessoal, é o substantivo que diz respeito à origem, à fonte, à natureza do pecado. Todas as vezes que a Bíblia fala de pecado como natureza, a palavra é hamartia. Enquanto hamartanos é o verbo de ação, é a ação, são as ações pecaminosas, o ato de pecar. Jesus, quando foi à cruz, pessoal, me digam uma coisa, ele já havia perdoado pecados? Sim, a Bíblia fala, por exemplo, que um grupo de pessoas levou um homem enfermo. Jesus estava numa casa e eles destelharam parte do teto. Aquele homem desceu diante de Jesus e antes de liberar uma palavra de cura, Jesus olha para aquele homem e diz, perdoados estão os seus pecados. E os religiosos naquela época ficaram muito bravos com isso. Como que ele pode fazer isso? Com que autoridade que ele faz isso? E Jesus olha para todo mundo que estava ali e diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, eu digo para esse também, levanta e anda. Jesus já tinha perdoado pecados.
Por que ele foi à cruz? Ele foi à cruz para eliminar a natureza do pecado. Ele foi na cruz para aniquilar, hamartia, a natureza do pecado. Que natureza foi essa? A natureza que o homem recebeu na queda. Porque o homem que fora criado em santidade, justiça e com zoe, depois que caiu, o homem perde santidade, perde justiça e perde zoe. Você consegue compreender isso, pessoal? Então, embora a gente está num tabernáculo material, físico, a gente vai cometer erros, a gente erra, mas isso não nos faz pecadores. Porque nós não somos mais pecadores por natureza. É pecador por natureza aquele que vive no legado de Adão. Nós que estamos em Jesus, nós gozamos do legado de Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. E o diabo, olha aqui para mim, o diabo ele vai continuar com a mesma estratégia. Ele vai lançar na sua mente o pensamento: você não é justo nada. Você não chutou o gato do vizinho ontem? Você não falou áspero com a sua esposa? Você não fez isso e fez aquilo? Ele vai tentar levar você a crer que você o é pelas ações, quando você o é ou não por natureza. Então, quando vier esse pensamento, você pode lembrar para ele. Escute aqui, o diabo ele é especialista em acessar o seu passado para te acusar de coisas que você fez, para dizer que você é um pecador. Mas quando isso acontecer, lembre para ele do futuro dele. Porque o seu passado foi resolvido em Jesus, mas o futuro dele é perdição, é condenação total. Não tem jeito para ele. Ele é especialista em acessar o nosso passado para nos acusar e dizer que a gente não é justo nada em Jesus, baseado em ações. Ele quer te enganar, como enganou o homem da primeira criação. Mas eu digo uma coisa para você com toda certeza: ele é especialista em acessar o seu passado para te acusar. Jesus é especialista. O Espírito Santo é especialista em te fazer entender e ter revelação de quem você é nele hoje. Quem você é nele hoje. Você é santo, você é justo, você é filho e um filho amado em Jesus. Essa é a sua essência, essa é a sua natureza. Mesmo que você diga: pastor, mas eu não estou vivendo nessa plenitude ainda. Eu erro muito, tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Eu também, meu amigo. Mas eu estou falando de essência, de natureza, e a essência que você e eu temos em Jesus é que nós somos justos, nós somos santos em Jesus. Assim é o nosso espírito perfeito. Não é um espírito remendado, é um espírito novo. O homem que perder a zoe, perder a santidade, perder a justiça, esse homem em Cristo agora recebe de novo zoe, recebe de novo santidade, recebe de novo justiça. Isso já aconteceu em nosso espírito. Amém? Agora, a gente precisa educar a nossa alma. Lembra que eu falei quando o homem caiu, ele morreu em seu espírito, a alma aí tomou o controle. E assim foi. Agora não, o novo homem, ele tem um novo espírito, e esse novo espírito que é ministrado pela palavra, alimentado pela palavra, ministrado pelo Espírito de Deus, esse novo homem, ele tem que dizer para a alma: agora, alma, você dominou por muito tempo. Você que controlava. Era do seu jeito, como você sentia, como você queria. Agora fica quieto, você não manda mais aqui. Você pode botar uma tarja no seu coração e na sua mente sobre nova direção. Sobre nova direção. A direção do Espírito Santo agora. Agora a alma fica no seu lugar, que eu tenho um espírito que foi vivificado. É esse espírito agora que vai controlar, reger a minha vida através da inspiração e da direção do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo, pessoal? Escute aqui, Deus aniquilou a natureza do pecado pelo sacrifício de Jesus. Veja o que diz Hebreus 9, 24 a 26. Abram seus ouvidos, diz assim a palavra de Deus: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Se você for ao Velho Testamento, você vai ver como que Deus lidava com o pecado no Antigo Testamento. As pessoas iam com um cordeiro e sacrificavam um cordeiro puro, inocente, e aquele homem saía dali com o seu pecado, diz a Bíblia, encoberto. Isso cada um poderia fazer, e os sacerdotes gerenciavam isso no templo.
Mas a Bíblia fala que existia um sacrifício anual, feito pelo sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, uma vez por ano só, ele entrava no Santo dos Santos, com o sangue da expiação, ele entrava no Santo dos Santos, para que ele pudesse oferecer aquele sacrifício a Deus. E a Bíblia fala que se aquele sumo sacerdote fosse aceito, a nação era perdoada e era aceito. E aquilo valia por um ano. Depois tinha que fazer tudo de novo. Por isso que o texto diz que com Jesus não foi assim. Ele não precisou fazer isso como era no Antigo Testamento várias vezes, encobrindo o pecado. Veja que o texto continua falando: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Imagina Jesus todo ano na cruz, gente. Mas o sacrifício de Jesus é tão superior, diga, é tão superior. Olha só o que diz o texto: desde a fundação do mundo, agora porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, diga, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, hamartia. Jesus foi à cruz para aniquilar com a natureza do pecado, arrancar de nós. Ele não fez um remendo em nós, ele arrancou a natureza do pecado, a natureza separada, destituída, caída, e colocou em nós Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. Me choca saber que em muitos lugares, muitos cristãos nunca ouviram falar de tais coisas. Quando, na verdade, como eu falei, conhecer quem Deus é e conhecer a nossa nova realidade em Jesus são coisas básicas que todo cristão, ao aceitar Jesus, deveria conhecer. Deveria saber o que é obra substitutiva, deveria saber o que é justificação, o que é propiciação. Todo cristão deveria saber, porque isso é o básico do básico de ser uma nova criatura em Jesus. Muitas vezes hoje, se a gente faz uma enquete na igreja perguntando quem aqui é justo em Jesus, muitos levantam a mão. E se a gente continua dizendo, mas você que acha que é justo também entende que você é pecador, tem gente que levanta a mão também. E isso é uma esquizofrenia espiritual. Não dá para ser santo, justo e pecador. É uma coisa ou outra. Sabe por quê? A Bíblia fala que em Adão todos pecaram, mas em Jesus todos foram justificados. A saber, em Jesus. Diga, em Jesus. Ele foi à cruz e aniquilou, diz a Bíblia, a natureza do pecado. Agora, não foi encobrir, foi aniquilar. Diga, aniquilar a natureza do pecado e colocou em nós Zoe. João 10:10, um texto bastante conhecido. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Escute aqui, pessoal. Quando Jesus veio e se entregou naquela cruz, fazendo esse sacrifício, essa obra de cura, de salvação para o homem, para a humanidade, pessoal, toda a humanidade já tinha bios, você concorda com isso? Nós já tínhamos bios. Então essa vida aqui que ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, não é bios. Se você for no original, no lugar da palavra vida, está escrito a palavra em grego Zoe. Jesus disse, por isso eu vim para que vocês tenham Zoe. Vida vocês já tinham, mas Zoe vocês perderam na queda do homem. Então eu vim para que vocês possam recuperar Zoe. E tem mais, não é um pouquinho de Zoe não, é Zoe em abundância. Você não se alegra com isso não? Eu tenho, diga eu tenho. Zoe é a natureza do próprio Deus. Assim como o pecador, ele não é pecador porque comete pecados, mas o é por natureza, o justo também, pessoal, ele não é justo porque ele faz atos de justiça, mas porque ele recebeu essa natureza, uma natureza de justiça que foi herdada em Jesus. O justo, ele o é por natureza. Tem muito cristão vivendo uma vida muito aquém do que Deus quer, porque não sabe, não conhece a sua nova identidade em Jesus. Ainda acha que Deus está bravo com ele, ainda acha que Deus está irado com ele, porque ele é pecador, separado, destituído, vive naquela gangorra. Senhor, nós entramos em tua presença aqui hoje, tá? Começa o culto, Senhor, entramos em tua presença, termina o culto, Senhor, saímos da tua presença. Já viu essa oração? Senhor, entramos na sua presença. Como se ao final do culto, saímos da sua presença. Não. Quem sabe que é justo em Cristo, você não entra e sai da presença, você vive na presença de Deus, 24 horas por dia, todos os dias. Porque justo é exatamente isso. Justo é saber que você hoje pode estar, viver na presença de Deus sem nenhum senso de culpa, como se o pecado nunca existisse, porque você sabe que em Cristo Deus já resolveu o problema da natureza do pecado, Ele te aceitou.
Assim como, pessoal, no Antigo Testamento, se o sumo sacerdote fosse aceito, a nação era aceita, não é isso? Se o sumo sacerdote era alguém que representava toda a nação, se ele fosse aceito, a nação era perdoada e aceita por 1 ano. A Bíblia diz que quem é o nosso sumo sacerdote na nova aliança? Diga bem forte, o nome dele é Jesus. E o nosso sumo sacerdote, Jesus, foi aceito por Deus. No grande tribunal do universo, o grande juiz do universo bateu o martelo diante do sacrifício de Jesus ao nosso favor, e estendeu a mão para todos nós e disse: eles estão justificados, eles estão justificados, eles estão justificados. A saber, todos nós que estamos em Jesus. Escute, a desobediência de um homem levou todos à morte e à perdição e à condenação, mas a obediência de Jesus levou todo aquele que crê à condição de justo. Olha o que diz Romanos 5, versículos 17 a 19. Pega aí, pega com seu espírito. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais, diga muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom, diga o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, está falando sobre a ofensa de Adão, assim também por um só ato de justiça, está falando de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. E o texto termina dizendo: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos, diga, pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, 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 justos. Essa é uma realidade da nova criatura. Pode ser que você que esteja ouvindo isso pela primeira vez esteja chocado. Já te disse, eu também fico chocado como as igrejas não ensinam isso, como as pessoas, muitos cristãos nunca ouviram falar disso, quando é uma base fundamental da vida cristã. A realidade de que você não é mais um pecador. A Bíblia diz isso com todas as letras. Em um só homem que desobedeceu, todos se tornaram pecadores. Mas em um só homem que obedeceu Jesus, muitos são feitos justos. Então, se você está em Cristo, você não vive mais sob o legado de Adão. Você é um justo em Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus estampado em você, Ele vê a justiça. Sabe aquela justiça que o homem perdeu na queda? Nós recuperamos em Cristo Jesus. A saber, pela fé em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Vocês estão compreendendo isso? Vocês conseguem compreender que nós somos representados 2 vezes? Em Adão, onde veio a ofensa, a morte, o juízo, a condenação, a desobediência. Isso é o legado de Adão. Esse homem que fora criado em perfeita comunhão com Deus, agora, depois da queda, se vê separado, morto em seu espírito, sem comunhão com Deus, por não mais se sentir aceito. Esse homem está separado, ele está com medo, lembra? Se escondeu com medo, envergonhado. Agora, esse homem está tomado pelo medo e pelo senso de condenação, desmerecimento e inferioridade. É isso que domina ele. Esse homem se tornou assim, ó. Ele se acha desmerecido, inferior. O medo dominou esse homem, por isso que ele se esconde. Esse é o legado de Adão. Mas escute aqui, em Jesus. Diga, em Jesus, nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, nós reinamos em vida, graça sobre todos, justificação em vida. Nós fomos constituídos justos. Escute aqui, o homem agora em Cristo. E eu friso várias vezes, o legado de Adão é outorgado, passou a todos, mas o legado de Jesus é opcional, por isso que eu falo em Cristo, a saber, para aqueles que levantaram a sua mão. A salvação não é universal, automática para todos, é para aqueles que decidiram receber Jesus Cristo. Por isso que eu digo em Cristo diversas vezes, o homem agora em Cristo é recriado em perfeita comunhão com Deus, reaproximado, vivo em seu espírito, desfrutando da vida Zoe, a vida do próprio Deus em si, plenamente aceito. Agora, esse homem livre do medo, o senso de remissão, redenção, justificação é o que deve predominar no coração desse homem pela fé em Jesus Cristo. Por que eu digo que o senso
Esse senso de redenção, de justificação, de remissão é o que deve predominar no homem, porque muitos, apesar de já serem novas criaturas, não se veem assim, não sabem disso. E vivem condenados pelo diabo por causa do seu passado. Vivem aceitando condenação do diabo por causa da velha criatura. Não sabem que em Cristo se tornaram novas criaturas e podem desfrutar de íntima comunhão com Deus, como era no princípio. Como era no princípio. Se você não entendeu ainda, veja 1 Coríntios 15, no versículo 22, que vai aparecer aí, diz assim: porque assim como todos, diga todos, morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo Jesus. Você pode ser grato por Jesus? Você consegue ser grato por Jesus? Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Nós costumamos acreditar que Jesus é grande, né? Que Deus é grande, é grandioso, exaltado. Quero te lembrar uma coisa: alguém tão grande, tão grandioso, não ia fazer algo pequeno. Ele é tão grande quanto a sua obra é grande. O que Jesus fez não foi pouca coisa, gente, foi muita coisa. Foi muita coisa. A Bíblia fala que Ele está assentado em lugares altos e que nós estamos assentados com Ele. Você sabe o que é justiça? O que é justiça então, pastor? Eu já entendi, agora eu sou justo. O que é justiça? Eu peguei uma definição de justiça do livro do E.W. Kenyon, um pastor norte-americano da Igreja Batista, que escreveu o livro 2 Tipos de Justiça. Inclusive, se você não leu ainda e tiver condições de ler, leia. 2 tipos de justiça, para você conhecer e mergulhar ainda mais no que é ser justo, no que é justiça. Olha o que ele disse. Ele disse o seguinte: justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus sem nenhum senso de culpa ou inferioridade. É a habilidade de permanecer, de viver na presença de Deus como se o pecado jamais tivesse existido. Porque você sabe que Deus resolveu o problema do pecado em Jesus. Sabe aquela comunhão do Éden, que você quando leu no Gênesis falou assim: eu queria estar lá. A Bíblia fala que por conta da ofensa de um homem, ele perdeu tudo aquilo. Mas a Bíblia fala que muito mais, nós recebemos em Cristo o dom da justiça. Aquele homem perdeu zoe, perdeu justificação, perdeu santidade, comunhão perfeita com Deus. Mas em Cristo, justiça quer dizer isso aí: Deus restabelece para o justo tudo que o homem havia perdido na queda. Ou seja, você não precisa ficar: ai meu Deus, eu queria aquela comunhão do jardim. Você já tem. Eu queria aquela comunhão do jardim. Você em Cristo já tem. É uma realidade, é para você, é seu. É uma realidade, não é uma expectativa, é uma realidade. Se você perguntar para alguém assim: o que é justiça? Me fala o que é justiça. E essa pessoa, normalmente 90% das pessoas vai responder: justiça é fazer o que é certo. Justiça são os atos, as ações, fazer o que é certo, cumprir as exigências, as obras da lei. Justiça é isso. Querido, justiça era isso mesmo na antiga aliança. Era obedecer, era fazer o que tinha que ser feito, senão recebia a maldição. Justiça na nova aliança, pessoal, o texto diz que é um dom. Justiça na nova aliança, pessoal, o texto diz que é um presente que foi imputado a nós. Justiça na nova aliança é um suprimento da graça. Você sabe por quê? Porque durante um período de 1500 anos, a lei ficou vigente e nenhum homem se viu justo diante da lei. Até vir Jesus cumprir toda a lei, e a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Justificação na nova aliança. Se alguém te responder assim: justificação? Justificação é um presente, é um dom de Deus, é uma dádiva que foi atribuída a mim. Eu não merecia, mas Ele me deu. Pode dizer: essa pessoa entendeu, essa pessoa é madura, essa pessoa está bem contextualizada na nova aliança. Por isso Romanos diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio e reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom. E o presente não é algo que você conquista por esforço, é dado. Você lembra? Deus fez de Jesus pecador, Ele fez de nós justiça. Por que Ele fez isso? Cara, como que Deus fez isso? Porque Ele te ama. E Ele te ama incondicionalmente.
A justiça restaura ao homem tudo que ele perdeu na queda, dando-lhe um novo relacionamento como filho, com todos os privilégios que um filho tem. Você não é só um servo ou um amigo, você é filho. Na nova aliança, Jesus vem e ensina algo muito superior. Vocês são filhos. O servo não permanece na casa para sempre, mas o filho permanece. O filho permanece. Pastor, mas qual a diferença? Vocês falam na igreja, por exemplo, para a gente servir, não é? Escute aqui para você nunca mais errar. Na nova aliança, em Jesus, por condição, diga condição, eu sou filho. E não deixe o diabo te tirar dessa posição. Por condição, na nova aliança, porque você foi justificado em Jesus, você foi feito filho. Essa, além de justiça, essa é uma outra realidade da nova criatura. Você é filho. E tem mais, um filho amado. Profundamente amado. Profundamente amado. Mas você é um servo por opção. Por opção a gente serve. E nós da nova igreja, a gente ensina isso para que a minha alegria é que ninguém viesse para a igreja e ficasse só no banco aí recebendo, se enchendo. Isso é uma bênção, não é? Mas a minha alegria era ver uma igreja que entende que por condição é filho, mas que por opção optou servir a Deus servindo pessoas. Sabe por que a gente serve? Porque o nosso Deus é o maior exemplo de servitude. Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então nós aprendemos com ele como condição, nós somos o que, pessoal? E por opção, por amor às pessoas, por amor à causa de Cristo, nós optamos servir. Escute aqui, por amor à causa de Cristo, eu optei estar aqui servindo a igreja voluntariamente, como todos os voluntários que operam, que trabalham aqui. Amém? Amém, pessoal? Faça parte desse time você também. A justiça restaurou você. E quem deu esse presente para nós? Como nós nos tornamos justos? Leia aí Romanos 8:33. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem o justifica. Você está sendo condenado, o diabo está trazendo acusação na sua cabeça. A Bíblia, lembra para ele, quem poderá me acusar? Quem poderá levantar acusação contra o filho, contra o escolhido de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Essa é a sua realidade em Cristo, não abra mão disso. É o seu mérito? É você? Não, é Deus quem o faz. Romanos 4:6 diz o seguinte: assim também Davi, olha que profeticamente Davi declara, bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça. Bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui, eu dei para você justiça, independente das obras. Quer você aceite ou não, é assim. E por que ele fez isso? Porque a Bíblia fala que ele te amou incondicionalmente. Receba, abra o coração, aceite isso. Quando você se sentir acusado, quando vier aquele pensamento, o diabo querer te colocar para baixo, te entristecer, dizendo que Deus não ama mais você, que Deus está com raiva de você, quer castigar você, diga para ele, quem pode me acusar? É Deus quem me justifica, é Deus que me justifica, Ele me justifica. Por isso, 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Mas pastor, eu não entendi ainda. Tico e Teco não ainda juntou que é Deus que faz isso, ok? Vou te dar mais. Eu vou te dar mais. Veja o que diz Romanos 3:23-26. O 23 é conhecidíssimo pela igreja. Porque todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Mas gente, por que em 95% das vezes as pessoas param nesse versículo? Gente, por que as pessoas param no versículo 23, se o versículo 24 tem a solução? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a condição em Adão. O texto no 24 continua dizendo, sendo, pois, justificados pela graça que há em Cristo Jesus.
A minha condição de pecador era o legado de Adão. Em Cristo eu estou no versículo 24. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quantos redimidos em Cristo nós temos aqui? Você é justo em Cristo. Mas eu quero mais, pastor, vou te dar mais. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, olha só o que Deus fez, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. O pecado precisava ser castigado, pessoal. E até Cristo, Deus não tinha feito isso. O pecado era, por isso que o pecado era encoberto. Aquelas ações e precisavam ser renovados ano após ano. A Bíblia fala que Deus, na sua tolerância, juntou tudo isso. Foi juntando. E em Jesus descarregou toda a ira pelo pecado na pessoa de Jesus. O pecado de toda a humanidade. Deus, na sua tolerância, deixou impune os pecados, mas Ele é justo, não é? Ele precisava castigar o pecado. E a forma mais comum que qualquer um de nós pensaríamos era: como que Ele vai castigar em pecado? Matando todos nós. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele te amou incondicionalmente. Ele disse: eu não vou imputar sobre eles esse pecado. Eu vou descarregar toda essa ira pelo pecado, toda a justiça pelo pecado em meu filho. Eu vou entregar o meu filho para ganhar muitos outros filhos. Muitos outros filhos. E Deus castigou o pecado em Jesus. Ele estava lá na cruz recebendo toda a nossa punição, toda a nossa condenação. E veja, pessoal, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Vejam isso. Para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo e Ele mesmo é o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Não tem a ver com você, não tem a ver com o seu mérito. Justiça é um presente, é um dom que nos foi atribuído em Jesus. Justiça é um presente que nos foi atribuído. Deus nos deu o presente da justificação pela graça. E nós recebemos esse presente mediante a fé em Jesus. Por que nem todo mundo desfruta disso, pastor? Porque a graça está disponível para toda a humanidade. Mas nem todo mundo tem fé. Se posiciona com a fé genuína em Jesus para dizer: eu recebo tudo isso aqui. Irmão, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Você veio aqui hoje à noite para ouvir uma realidade de que se você está em Cristo, não deixe nada nem ninguém te acusar. Não tenha medo do arrebatamento, não tenha medo do fim dos tempos, não tenha medo de nada. Você está seguro e guardado em Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus estampado em você. Você não é mais um pecador destituído, separado. Deus não está com raiva de você, Deus não tem ira para você. Tudo isso Ele depositou em Jesus numa obra substitutiva. E porque Jesus se tornou pecado, eu me tornei a justiça. E porque Jesus levou a condenação, eu recebi a salvação. É assim. Deus nos dá pela graça e nós recebemos pela fé. Escute aqui. Quando eu digo que a justiça é um suprimento, é porque a Bíblia diz isso. A justiça nos é atribuída, é um presente dado. Não é conquistado. Não é conquistado, até porque ninguém conquistaria. Pessoal, na antiga aliança, no dia que Moisés desce do Monte Sinai, com as tábuas da lei, no dia que a lei foi dada, ao descer, não precisou de muito tempo, ao descer do monte, ele já quebra aquelas tábuas, porque o povo já estava infringindo a justiça, o povo já estava infringindo tudo aquilo que Deus iria orientar e dar para eles, e naquele dia, diz a Bíblia, morreram 3.000 pessoas diante da lei que foi dada. Sabe por quê? Porque a lei exige justiça. Agora olhe que maravilha. Se você achar que é uma coincidência, tudo bem, eu vou deixar você pensar assim. Mas para mim não é uma coincidência. No dia que a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Porque a lei exige justiça, que o homem não consegue dar. Deus não deu a lei, diz a Bíblia, para que o homem batesse no peito e dissesse: deixa comigo que eu vou cumprir tudo isso. A Bíblia fala que a lei avulta o pecado. Na verdade, Deus deu a lei para o homem, para que o homem chegasse à insuficiência de si mesmo. Para que ele, diante da lei, dissesse: eu não consigo. Eu preciso de um representante, de um Salvador, Jesus Cristo. Não dá para mim.
Por isso que a Bíblia fala que a lei vem para avultar o pecado, ou seja, colocar o pecado sob uma lente de aumento. Mas que estranho, isso é para que a gente possa se ver insuficiente diante dela. É maluco o homem que diante da lei, e pessoal, a lei não se constitui, tá? Se você estudar, a lei não se constitui dos 10 mandamentos, tá? São 613 ordenanças na lei. 613. E a Bíblia diz que se a gente quiser viver pela lei, a gente tem que cumprir todas as 613 ordenanças todos os dias. E se a gente errar em uma delas, nós somos réus de todas as outras. Com Deus é 0 ou 10. Imagina uma prova de 613 questões. Você fez a prova e acertou 612. Errou só uma. Qual a sua nota? 9,9? Não, é 0. Na lei é assim, é 0. Por isso, durante 1.500 anos, ninguém pôde achar justiça diante da lei. A lei exige justiça. Mas Jesus veio, santo, perfeito, o Cordeiro Imaculado. Um sacrifício único, se entregou naquela cruz, cumpriu as exigências da lei. E tem mais, a Bíblia diz que ele pegou um escrito de dívida que constava de ordenanças, a lei que era contra nós, em suas ordenanças, cravou naquela cruz. Ele cravou aquele escrito de dívida contra nós naquela cruz, e a Bíblia fala que ele, despojando de principados e potestades, triunfou sobre todos eles. Naquele dia Jesus desarmou o diabo que enganou o homem naquele jardim. Naquele dia Jesus desarmou o diabo. Escute aqui, o diabo foi desarmado. O diabo foi envergonhado naquela cruz. Então você que dá ouvido para ele tenta fazer barulho, gritar, dizer que ele pode, que ele vai fazer, vai te acabar, vai te arrebentar. Escute, o diabo grita enganando, mas ele foi desarmado, 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 desarmado. Você não precisa ter medo dele, você está em Jesus. Ele foi envergonhado. E sabe o que aconteceu? Na descida do Espírito Santo, na inauguração da graça, na nova aliança, Jesus já havia morrido, ele promete o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, sobre os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia fala que Pedro faz a primeira pregação cheio do Espírito Santo, e aí fica por você, se você achar que é coincidência ou não. Para mim não é coincidência. 13.000 pessoas são salvas. No dia que a lei é dada, 13.000 pessoas morrem. No dia que a graça é manifesta, 13.000 pessoas são salvas. Sabe por quê? Porque a lei exige justiça, mas a graça confere justiça. A graça dá justiça. A graça supre justiça para nós. Enquanto a lei demanda, exige, pede, e ninguém consegue entregar, a graça confere, a graça supre, a graça dá justiça. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo, realidades de uma nova criação em Jesus. Quantos aqui entendem que em Cristo são justos? E quantos aqui entendem que também são pecadores? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Não tem ninguém mais em Adão, no legado da morte, da destruição, da miséria. Mas eu estou diante de uma igreja viva em Jesus. Uma igreja viva em Jesus. Escute aqui, você não será uma nova criatura depois de muito aperfeiçoamento, santificação, oração, estudo bíblico, depois de adquirir maturidade na palavra, ou depois de começar a trabalhar na igreja, não. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. A partir do momento em que você, de todo o coração, de forma genuína, se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida para Jesus, você foi mergulhado no corpo de Cristo e naquele dia você se tornou justo. Você não vai ser mais justo amanhã do que você é hoje. Você é justo na plenitude do que é justiça. É assim você em seu espírito. Na nossa alma a gente vai caminhando a partir de um processo de maturidade, de santificação, aprendendo, renovando a nossa mente na palavra e pela ação do Espírito Santo em nós, nos modificando, nos transformando, pela ação da palavra, nos tornamos cada vez mais parecidos em Jesus. Mas no seu espírito você já é justo, santo, você já recebeu tudo que o homem havia perdido. Não é uma expectativa, é uma realidade. Você se tornou uma nova criatura no dia em que você se arrependeu dos seus pecados
genuinamente entregou sua vida para Jesus, nesse dia você foi mergulhado no corpo de Jesus. Escute aqui, você pode ser até que ainda eu e você não tenhamos maturidade suficiente para viver nesse patamar, no nosso dia a dia, mas que você é. Sentindo ou não, mas eu não me sinto, porque eu já falei, eu chutei o gato do vizinho, eu não me sinto. Escute aqui, amado, escute aqui, filho de Deus, a Bíblia não te convida a viver pelo que você sente, mas pelo que você crê. Então, sentindo ou não, você é a justiça de Deus em Cristo, a saber, se você está em Cristo. Jesus é a solução para esse mundo caído. Jesus é a solução para o homem que foi destituído. Você é uma nova criatura. E à medida que você for descobrindo e aprendendo sobre isso, mais feliz, vencedor e vitorioso você vai ser. Lembre-se de uma coisa, o diabo, ele vai ficar tentando acessar o seu passado o tempo todo, para tirar você dessa posição. Mas lembre para ele o futuro dele. E lembre para ele que Cristo é especialista em acessar a sua nova identidade nele, para te dar a revelação e entendimento de que nele você está qualificado e seguro. Diga, eu sou uma nova criação em Jesus. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus.